Oi pessoal, Anderson Hernandes da Tactus Contabilidade. Nesse vídeo de hoje eu quero falar para vocês o que você precisa saber antes de contratar um funcionário, tá bom? Olha, chega um momento que você já tem o seu negócio que você precisa tomar uma decisão, devo ou não contratar um funcionário? Porque chega um ponto que simplesmente você fica estagnado se você não tiver pessoas para te ajudar, ou pelo menos imediatamente uma pessoa. Agora, o que está influenciado nessa questão da contratação? Vamos lá, existem alguns aspectos que você tem que considerar. O primeiro deles é que esse funcionário, ele vai estar ali inserido na sua empresa com base em regras que a sua empresa se sujeita ao contratar. Por exemplo, regras relativas ao local de trabalho. Não sei se você sabe, mas até a iluminação da sua empresa, ela deve ser analisada quando você coloca um funcionário para trabalhar numa mesa de trabalho como essa. Não basta você simplesmente contratar o funcionário. Você precisa ter um local apropriado para isso. Então, por exemplo, se você tiver uma empresa que trabalha com alimentos, existem regras relacionadas a isso que devem ser consideradas ao contratar um funcionário. Regras relativas à entrega de equipamentos de proteção individual, quando você tem, por exemplo, uma empresa que corre riscos, né? Então você vai, por exemplo, ter uma empresa, um comércio, o funcionário vai mexer com equipamentos que podem ser cortantes, por exemplo, uma faca. Então existem regras de proteção individual que devem ser consideradas. E também existem regras relacionadas ali à atividade do funcionário na sua empresa. Então ele precisa fazer um exame médico, ele precisa fazer exames periódicos, precisa ter um plano de medicina do trabalho que deve ser seguido, e isso é feito através de uma empresa especializada. Então o que nós temos hoje de facilitador nesse ponto é que você contrata uma empresa, ela já vai cuidar disso para você, mas é um investimento adicional, ou vamos colocar um custo adicional que você vai ter em relação ao seu funcionário. Outra coisa, um funcionário ele também tem direitos trabalhistas. Eu não vou detalhar esses direitos todos aqui, porque já tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso. Se você procurar no canal como calcular o custo de um funcionário, você vai encontrar esse vídeo. Mas o que eu quero dizer para você é que ele vai ter direito a 13º, férias, FGTS. Esses direitos todos somados, eles correspondem praticamente ao dobro do salário do funcionário. Então, se você contratar um funcionário pelo valor de R$2.000, na verdade ele vai te custar cerca de R$4.000. Então, você tem que considerar que o colaborador ele tem também esses direitos. Outro fator, o seu funcionário ele tem regras que vão ter que ser seguidas através do sindicato da classe dele. Então, você contratou um funcionário, por exemplo, que trabalha no seu escritório. Então, para ele trabalhar na sua empresa, ele está alinhado a uma regra contratual da classe, da convenção do sindicato. Então, essa convenção rege como que tem que ser toda a tratativa, quais são os direitos, quanto que ele tem direito, por exemplo, ali relativo à alimentação diária, quanto que você pode descontar de vale transporte, às vezes você não pode nem descontar o valor integral, como é que você tem que fazer ali o pagamento dele, qual é a data, qual é o percentual que você tem que dar de adiantamento, você precisa dar convênio médico para ele ou não, em alguns casos tem convênio odontológico. Então, só uma empresa contábil é que vai, de fato, alinhar essas informações todas para poder passar para você. Então, não é uma coisa simples assim, você tem que seguir essas regras. Então, ter um funcionário no Brasil é uma coisa que não é tão simples assim como muitos imaginam que seja. Mas, obviamente, com uma boa assessoria, obviamente, com uma boa orientação e, obviamente, você considerando todos esses custos adicionais que você tem, com certeza você vai poder, então, ter uma certa tranquilidade em relação a isso, tá bom? Outra coisa importante que você deve considerar, esse funcionário, ele vai ter procedimentos mensais que devem ser adotados. Procedimentos relativos ao fundo de garantia, à folha de pagamento dele, ao desconto de INSS, ao repasse desse INSS para o governo. Então, você se torna responsável por essas obrigações acessórias, então você vai precisar de alguém que cuide da folha de pagamento da sua empresa. Então, quando você contrata o primeiro funcionário, você passa a ter uma folha de pagamento. E nessa folha de pagamento vem todas as informações da empresa. Esse funcionário ele é registrado ali na parte, não só na parte sindical, mas também na parte trabalhista como um todo. É feita a entrega da GFIP, que é uma obrigação relativa ao FGTS desse colaborador. Então, assim, sem detalhar algumas coisas que talvez não seja o foco desse vídeo, o que eu quero que você saiba é que você tem aí um trabalho adicional, que esse trabalho deve ser feito por um profissional que conhece
isso como faz, tá bom? Então uma empresa contábil ela vai ser a empresa mais adequada para atender essa necessidade. Então, ao contratar um funcionário, considere que você vai arcar também com essas despesas, essas obrigações, esses critérios todos adicionais que devem ser considerados, porque se você não fizer isso, você vai ter problemas em relação ao seu colaborador, tá bom? Precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida, não deixe de deixar seu comentário aqui para nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.